Bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente todas as pessoas inscritas no meu canal. Eu tô tendo um retorno tão bacana, assim, de mensagens de mulheres que estão na mesma luta que eu, na mesma batalha, e que eu tô servindo de inspiração, eu tô servindo de exemplo mesmo de superação. As mensagens que eu tenho recebido têm me deixado muito feliz. E certa de que essa decisão que eu tomei de abrir a minha história para vocês foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Bom, como vocês viram no vídeo passado, eu iniciei o meu tratamento de fertilização, minha quarta tentativa. Então, acompanha comigo como que foi as minhas ultras, os meus retornos, até o dia da punção, tá bom? Acompanha comigo, vê aí. Oi meninas, bom dia! Olha, eu vim gravar para vocês. Hoje é o meu retorno aqui na clínica para poder fazer o exame de sangue, fazer a ultra para poder acompanhar o crescimento dos óvulos. Tá eu e maridinho lá atrás, ó, que chegou de viagem. Marido, dá tchau. Ele chegou de viagem ontem e agora são 8 horas da manhã e eu tô aqui. Eu vou colher o sangue e vou subir para poder saber como estão os meus óvulos. Depois eu volto para poder falar para vocês, tá bom? Um grande beijo, tá, meninas? Tchau. Oi, voltei. Estou saindo aqui da clínica. Meninas, a médica na minha primeira consulta, né? Ela me deu uns encaminhamentos para poder fazer exame de sangue. Desculpa a claridade. Que aqui no primeiro andar tinha esse exame para poder eu fazer o exame de sangue. Só que, mais uma vez, eu me decepcionei com o plano, porque no Sérgio Franco aqui do prédio, eles não aceitam a Bradesco. Então eu vou precisar ir agora lá para o Sérgio Franco do Barra Shopping para poder colher o sangue lá. Aqui ficaria em torno de 80 e pouco, quase 90 reais. Eu achei um absurdo eu precisar pagar esse valor, tendo em vista que eu pago o plano de saúde, né? Mas isso a gente deixa à parte. Vim para poder ver como estão os meus óvulos, estão crescendo, graças a Deus, tudo como esperado. E eu estava muito preocupada com relação ao custo do Gonal, né? Nossa, o sol aqui tá uma coisa, gente. Eu gastei em 4 caixas de Gonal de 300, em torno de 3 mil e poucos reais. E ela falou hoje que eu precisava, provavelmente eu vou estar usando a medicação até quinta-feira que vem. Então eu já estava super preocupada com relação ao valor que eu teria que comprar mais Gonal. Mas, como sempre há uma luz no fim do túnel, nas minhas canetas de 300 sobraram sobras, né? Sobraram sobras do remédio. E aí sobraram vários restinhos. E ela juntando esses restinhos dá para eu tomar até terça-feira, que é quando eu preciso voltar para poder fazer a segunda ultra, tá? Então agora eu tô indo lá para o Sérgio Franco, lá do Barra Shopping, para poder fazer o exame de sangue. E de lá eu vou pra drogaria para poder acabar de comprar medicação. Tô muito feliz, gente, muito confiante, tá? Um beijo e eu volto daqui a pouquinho para poder mostrar o restante para vocês. Ai, gente, olha esse sol, como brilha meus cabelos. Beijo. Oi, meninas, chegou o grande dia. São 15 para as 7. Eu já tô aqui no prédio, no estacionamento aqui da Clínica Vida. Hoje é o dia da minha punção. Eu tô com meu coração bem apreensivo por conta da quantidade de óvulos
eu tô insegura, com medo de não ter suficiente para mim, para minha receptora, enfim. Mas eu já entreguei nas mãos de Deus, seja feita a vontade dele. E eu tô aqui aguardando, ansiosa. Marido também tá. Olha, marido. Vai dar tudo certo. E aí, é isso. Eu vou dar uns 15 minutinhos aqui no carro e vou subir para poder iniciar o processo. Pela 4ª vez. Então eu espero que seja a 4ª e a última, em nome de Jesus. Tá bom? Quando eu sair de lá, eu volto para poder dizer quantos óvulos eu tive, se foi tudo bem, se não foi. Se o médico permitir, eu filmo dentro do centro cirúrgico ou na preparação que eu vou ter para poder fazer o procedimento. Se não, eu volto quando terminar tudo para poder contar para vocês como que foi, tá bom? Mas eu quero muito filmar lá dentro para vocês poderem ver, porque era também uma curiosidade minha. Então, se eles permitirem, eles sabem que eu tenho um canal, eu vou filmar lá dentro para vocês, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco. Meninas, voltei. Bom, hoje foi o dia da minha punção, né? De manhã eu gravei pra vocês. Cheguei a falar que se eu pudesse eu gravaria lá dentro do centro cirúrgico, mas não pôde. A pessoa responsável falou que eu vou poder filmar no dia da transferência. Então, hoje eu não consegui filmar lá dentro. Mas eu tirei várias fotos que eu vou colocar na sequência para vocês poderem ver da preparação, de tudo. Eu vou contar um pouquinho como que foi hoje o dia da punção, tá? Bom, vocês devem ter reparado que eu fiquei mais de uma semana sem postar nada, né? Sem colocar nenhum vídeo. Eu estava muito apreensiva porque na minha penúltima ultra, que foi na terça-feira, a doutora me chamou na sala. Como vocês sabem, eu vou ser doadora. Então eu preciso de uma quantidade de óvulos razoável, né? Que dê pra mim, que dê pra minha receptora. E nessa ultra que eu fiz na terça-feira, eu não estava respondendo bem a medicação. E aí, gente, eu vou dizer pra vocês que eu saí do consultório sem chão, arrasada, chorando, sabe? Veio um médico, conversou, e veio a enfermeira e conversou, e veio a médica que me acompanha, conversou comigo. Me deu várias possibilidades, né? Caso eu não tivesse realmente essa boa resposta, eu teria vários caminhos. Mas, como vocês sabem, a fertilização in vitro, ela tem um custo muito alto. E hoje, né, nesse momento, eu não teria como pagar mais um valor para poder estar fazendo a fertilização e ficar com esses óvulos só para mim. Porque o que acontece? Eu tenho que disponibilizar 6 óvulos para minha doadora e tenho que ficar pelo menos com 6. Nas ultras, eu não estava tendo uma boa resposta, então eu não conseguiria dar esses 6 para a receptora, até conseguiria para ela, mas não teria de sobra para mim. Então eu tinha alguns caminhos, tipo, doar tudo para ela esse ciclo e no ciclo que vem eu pagar um valor menor, mais a medicação e o que eu produzir é meu. Ou eu não doar tudo e pagar o tratamento integral. Ou eu desistir do ciclo, abandonar tudo, nem pra mim, nem pra ela, e acabou a história. Então eu fiquei muito nervosa, sem saber exatamente o que fazer, porque a gente realmente espera que a gente vai ter boa resposta, né? Como eu tive na primeira, na segunda fertilização, que eu tive vários óvulos. E aí eu saí do consultório. Antes de sair do consultório, eu em espírito de oração, sabe, eu buscando,
eu falando, Senhor, essa é a tua promessa na minha vida, eu não vou aceitar nenhuma obra do inimigo no meu ventre, na minha história. E eu fui repreendendo, meninas, eu fui orando, era meu joelho dobrado, era batalha na igreja pela família. E eu fui orando, fui pedindo, meu marido ali junto comigo, ajoelhado junto comigo, orando junto comigo. Aí, nessa da terça-feira, ela falou assim, olha, quinta-feira vai ser a decisão. Você vem fazer a ultra quinta, porque aí nós vamos ver, vai ser a prova dos 9. Ou tem ou não tem. Eu falei, tá bom. E eu continuei em batalha, continuei em oração. Fui quinta-feira pra ultra. Continuou na mesma, né? Mas eu tava com meu coração muito tranquilo, né? Eu fui esperando ouvir. Nossa, Elisângela, tu tá explodindo de tantos óvulos. Eu fui pra ouvir isso. Mas eu ouvi uma coisa melhor, né? Eu tava com 14 folículos. Eles estavam crescendo, mas ainda não estavam, a grande maioria ainda não estava em um tamanho bom para poder estar maduro. Mas eu falei, a tua promessa não vai falhar. E eu conversando com Deus o tempo inteiro. E aí o médico falou assim para mim, Elisângela, a gente tem uma outra possibilidade. Se você não tiver para doar, você doa tudo para a receptora e no ciclo seguinte a gente faz uma indução meio que natural, você vai gastar nem R$1.000 de remédio e mais o valor do procedimento. Eu falei, poxa, aí isso já me deu uma acalmada, porque eu sabia que se não fosse de um jeito, eu teria um outro caminho viável para que eu pudesse realizar o tratamento. E aí eu falei assim, doutor, o Deus que eu sirvo é um Deus que está comigo a todo instante, é um Deus de batalha, que guerreia junto comigo, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Bom, voltei quinta-feira, ele, olha, quinta-feira seria a prova dos 9, ou eu dou ou eu não dou, eu ia ter que decidir. E eu na batalha. O doutor falou assim, Elisângela, vamos deixar para sábado. Sábado, no dia da sua punção, a gente decide o que vai fazer. E foi assim, hoje eu cheguei lá, toda feliz, meu coração ansioso, né? É inevitável que a gente fique ansiosa, porque é um desejo muito grande que tem no nosso coração, é um sonho muito grande. Então, para variar, a minha câmera parou de filmar sozinha. Mas voltando, né? Como eu disse, é um sonho, né? Um desejo. Eu estava com meu coração ansioso, muito ansioso, porque hoje era tudo ou nada, né? Mas eu entreguei, fui, e eu sabia que Deus ia me honrar. E eu entrei naquele centro cirúrgico, o médico até falou das minhas unhas na quinta-feira, que eu tava com uma unha rosa pink. E aí, olha o que eu fiz. Coraçãozinho em homenagem. Ele falou, olha, Elisângela, sábado, nada de esmalte escuro nas unhas, hein? Eu falei, não, tudo bem. Quando eu entrei no centro cirúrgico, ele olhou pra minha mão e falou, bonito, né, moça? Falei unha clara e você me tasca um desenho vermelho. Eu falei, ah, doutor, dá pra ver, né, o fundinho ali branquinho. Mas, enfim, ele tentou me descontrair, tentou me deixar o mais à vontade possível. O médico é um médico extremamente humano, sabe? Eu me senti muito à vontade. E eu dei início ao processo, né? Deitei lá, ele fez a higiene, eu tensa, porque eu fico nervosa mesmo. Fiz várias fotinhos lá antes, porque eu não podia entrar no centro cirúrgico filmando. Aí tive que tirar brinco, cordão, anel, relógio. Fiquei pelada, né? Literalmente pelada. E aí, eles colocaram o sorinho aqui com o remedinho, né? Que dorme, que é um soninho gostoso. E, meninas, o tempo inteiro
eu em espírito de oração, eu não me desvinculei de Deus em nenhum momento do tratamento. Eu nessa sintonia, em batalha, o tempo inteiro. E hoje, tanto eu quanto meu esposo. E hoje, quando eu deitei naquela mesa do centro cirúrgico, o soninho vindo, e a única coisa que eu me lembro, que foi a última coisa que eu falei antes de dormir, que eu falei: Senhor, está nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade. E aí eu não me lembro mais de nada. E foi feita a vontade de Deus, né? Eu saí do centro cirúrgico, fui pro quarto, Michel estava lá me aguardando. Eu ouvia só uns zum, mas eu não conseguia ligar as coisas, eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, eu ainda estava voltando do efeito da anestesia. E o médico veio conversar comigo. Eu falei: ai, doutor, e aí? Aí ele falou assim: ué, seu marido não te falou? Eu falei: falou, mas eu não entendi nada. Ele falou: Elisângela, nós escolhemos 11 óvulos seus. Gente, para honra e glória do Senhor. Eu tinha 4 maduros. 4! E eu orando. E eu falando: Senhor, da mesma forma que eu preciso, a pessoa que tá do outro lado também está precisando, que é a minha receptora, né? E pois bem, Deus me honrou, né? O médico veio, 11 óvulos, e ele falou que esperava para mim 4, 5, mas tudo isso eu devo ao meu Senhor, né? Que me honra, que sempre me honrou e continua me honrando, tá? Então, gente, eu não sei se vocês lembram, num vídeo anterior que eu fiz, sobre uns exames de sangue, o único que eu não tinha feito, que era da trombofilia, enfim. Pois bem, esse da trombofilia acusou a mutação de homozigoto. Acho que é isso. Eu acho que é isso, homozigoto. Tem uma numeração lá antes que eu não lembro. E, pois bem, eu tenho trombofilia. A médica falou: Elisângela, pode ser aí o motivo dos seus negativos. Então, hoje foi a minha punção. Amanhã eu inicio com Clexane, que é um medicamento anticoagulante para eu usar, né, agulhadinha subcutânea. Vou fazer até o beta, e do beta, se der positivo, que vai dar em nome de Jesus, eu continuo tomando essas agulhadinhas até o final da gestação, tá? De acordo com a orientação que a minha médica vai me dar, tá bom? Gente, então eu quero encerrar aqui, tá? Até pro vídeo não ficar muito longo. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus